Gente, comecei sem iniciar aqui o microfone, né? Perdão. Vamos corrigir isso, tá? Só um minutinho. Bom, então é o seguinte, nós estamos aí na 13ª semana jurídica, tivemos problemas tecnológicos, né? Realmente isso criou aí uma série de complicações, mas tentamos apresentar, né, uma maneira possível de realizar uma semana jurídica de forma remota. Sem essa possibilidade, através desse apoio que a GoToWeb deu, a gente não conseguiria nem realizar esse mini curso, nem as palestras. Então, pode não ter sido perfeito, são momentos de aprendizado, e nós estamos ainda, né, tentando aqui com vocês fazer o melhor que nós podemos, né? A fundação está empenhada nisso, a faculdade, os alunos. Esse momento de hoje, a gente vai procurar trabalhar com uma proposta de análise da pandemia, mas focada nas desigualdades de direitos e direitos, como o curso de Direito deve analisar essa abordagem. Nós temos a participação hoje, né, o mini curso vai ser também com a participação do Lucas Gomes, né, para quem não me conhece e para quem já conhece, eu sou a professora Ana Cristina, né, já leciono aí na instituição desde 2009, e convidei o acadêmico Lucas Gomes para poder estar nesse momento conosco, participando e apresentando os conhecimentos dos acadêmicos também, o que os acadêmicos estudam, né? Então, não é uma iniciativa que deve ser unilateral. O aprendizado, o conhecimento é para ser compartilhado e principalmente com os alunos. A possibilidade de abrir espaço aos alunos para que haja aprendizado de fato. Então, qual que é o problema que a gente inicia, né, a nossa discussão? A pandemia, né? A pandemia ela foi provocada pelo Covid, alterou a rotina de todos, entrou protocolos, comportamentos, problemas de relacionamento, problemas emocionais, desemprego, queda na economia. Todos nós vivenciamos essa situação dia a dia. Há 6 meses que nós vivenciamos isso. Qual é o resultado possível da pandemia, além dos problemas de saúde? A pandemia, ela pode aumentar a desigualdade social? Ela aumentou a desigualdade social? Em que áreas? O quanto que ela aumentou a desigualdade? Como o assunto é muito extenso, a gente precisava de ter, né, um objetivo e uma delimitação do tema que nós iríamos abordar hoje. E o tema escolhido foi educação. Por que a área de educação? Primeiro, porque é uma garantia constitucional. Segundo, pela questão que muitas pessoas esquecem que o direito educacional é um ramo do direito. Não é só penal, civil, administrativo. O ramo do direito educacional é um ramo pouco explorado ainda. Poucas pessoas se dedicam ao conhecimento das normas relativas à educação no país. E não é só no ensino superior. A educação, né, ela inicia lá no ensino fundamental, né, na educação básica, né, e perpassa a vida das pessoas quase sem distinção, né, quase sem desigualdades. Mas a educação, ela é um direito e, portanto, ela merece ser estudada, analisada, e esse vai ser o tema da nossa palestra. Então, qual é, do lado do direito, as garantias constitucionais que estão previstas, né, na Constituição? Quais são essas garantias, né? E aí? Aí nós passamos por uma outra situação, né? Essas garantias, elas partem de um momento, que foi a pandemia. A OMS declarou em 11 de março de 2020, eu vou lembrar aqui a professora a Luciana Teniense, que falou assim, prestem atenção na data, marquem essa data, né? Ela disse isso ontem na palestra dela. Então, a OMS declarou em 11 de março de 2020 que a disseminação comunitária da Covid-19 em todos os continentes a caracteriza como pandemia.
Para contê-la, a OMS recomenda 3 ações básicas: isolamento, tratamento dos casos identificados, testes massivos e distanciamento social. Olha só como a educação e o direito educacional ele já está aqui atuando. Isso faz parte do parecer do MEC, do Conselho Nacional de Educação, é o parecer número 5. Então, a partir do momento que a OMS declara a pandemia, o MEC ele se organizou para pensar como enfrentar essa situação, não é? E aí, como é que o MEC passa a enfrentar essa situação? Ele parte de alguns princípios, alguns parâmetros constitucionais. Então, a gente tem aqui o artigo 3º da Constituição. Olhem, constituem, eu sei que todos já sabem disso, mas a gente vai passar aqui como uma construção de um raciocínio jurídico. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização. E olhem só, prestem atenção, reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, cor, sexo, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Esse texto é fundamental para a gente levar lá para o nosso fecho desse nosso mini curso. Ao final, nós vamos voltar exatamente nesse artigo 3º. E aí, né, nós partimos para o artigo 5º, quando a gente fala sobre desigualdade. E o que é a desigualdade? Né? O artigo 5º da Constituição também fala de igualdade, mas olhem só, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E mais, artigo 6º, presta atenção no texto do artigo 6º. São direitos sociais. Aqui, olha a importância desse artigo 6º. A lista de direitos sociais que nós temos no artigo 6º, que foi posto pela emenda constitucional em 2015. São direitos sociais à educação, olha, a primeira dos direitos sociais, a saúde, segundo, importantíssimo agora, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. A gente observa aqui que esses direitos são direitos que tocam a vida de todos. Os direitos sociais tocam a vida de todos. Em tempos de pandemia, como estão esses direitos? Não é? E aí, eu trago aqui o Lucas, né? E eu vou fazer uma provocação ao Lucas, que está estudando isso também no trabalho de conclusão de curso. Ele já apresentou esse trabalho em outro momento, mas prestem atenção. Olha a pergunta. Que tipos de normas são essas, Lucas? Aí, eu pego aqui um fragmento do professor Ingo Wolfgang Sarlet. A exceção à normalidade pacífica nesse contexto refere-se ao fim e ao cabo, às competências, procedimento e limite de decisões coletivas vinculantes. Dito de outro modo, o direito constitucional, sua validade e eficácia. Então, nesse momento de pandemia, o governo se estruturou a tomar medidas para conter o avanço do Covid-19, mas também tentar diminuir as desigualdades, né, inerentes à nossa sociedade. E, como nós estamos tratando de direito nesse estudo, nesse mini curso, eu vou pedir ao Lucas para agora fazer a exposição dele sobre o que é, né, a questão da eficácia das normas que nós estamos aqui já preparando para construir nosso raciocínio jurídico. Por favor, Lucas. Boa noite, professora. Boa noite a todo mundo que está participando do mini curso conosco. E dizer que é um prazer estar estudando um pouco com todos vocês. Professor, eu queria pedir que depois a senhora voltasse nesse slide quando a gente chegasse no final para a gente tentar
chegar a um consenso, já que foi um questionamento que a senhora voltou a mim. Pois bem, para aqueles, eu não sei quem está assistindo, mas a maioria são estudantes do direito. Portanto, é importante que aqui a gente passe por uma análise das normas quanto à sua eficácia, como a professora já mencionou. Aqui a classificação que ela traz para nós, ela pode ser classificada com o entendimento de José Afonso da Silva. Ele faz uma classificação que a gente estuda lá no Direito Constitucional 1, que é a classificação tricotômica, né? Parece um tema difícil, parece um tema complexo, mas eu queria só fazer um parêntese, professora. Eu acho de extrema importância que nós possamos estudar as normas em sua eficácia, em sua validade, porque se não há norma que segure garantia, nós não temos uma desigualdade. Nós só temos uma desigualdade porque há um direito a nos resguardar. Ou seja, só há desigualdade na educação porque nós temos o direito à educação. Então, é fundamental que nós possamos, nesse ponto, estudar sobre a eficácia das normas. A eficácia das normas, basicamente, eu pretendo aqui não aprofundar doutrinariamente, nem nada do tipo, para não ficar nada maçante e nem extensivo demais. Mas a eficácia das normas nada mais é que o ato de uma norma emanar dos seus efeitos. Mas a gente tem que entender, antes de tudo, que a gente aqui está estudando, nós estamos estudando a norma constitucional. Ou seja, as normas constitucionais, essa que a professora apresentou para nós. E José Afonso da Silva, ele pega e traz as normas constitucionais e classifica elas na sua classificação tricotômica. É uma classificação tríade, ou seja, ele classifica as normas constitucionais em 3 níveis. O primeiro nível de classificação, ele denomina como normas de eficácia plena. O próprio nome diz, são as normas de eficácia que elas funcionam por si só. Desde sua gênese, desde quando a Constituição começou a surtir efeitos, a ter vigência, ela já começa a valer. Um exemplo de uma norma de eficácia plena seria o próprio artigo 6º da Constituição, no qual vai traçar sobre os direitos da educação, da alimentação, trabalho, moradia. São normas que, desde o seu início, já começam a surtir efeitos. Ou seja, nós, como cidadãos brasileiros, a partir do ponto que essa Constituição seja desde 1988, nós já temos esse direito. Não precisou de nada para vir a regular esse direito. José Afonso da Silva continua classificando, e ele vai classificar também que existem normas de eficácia contida. Olha, o próprio nome também é sugestivo. Normas de eficácia contida são aquelas que elas têm aplicabilidade imediata, direta, mas não integral. Por que não integral? Neste ponto, José Afonso da Silva diz que as normas de eficácia contida são aquelas que elas vão surtir efeitos, mas o poder público vai interferir nela quando for necessário. Um exemplo para elucidar, talvez fica mais fácil todo mundo entender, é o artigo 133 da Constituição, que fala sobre a atividade do advogado. O artigo 133, eu não vou ler ele aqui agora, mas ele fala que o advogado é indispensável à administração da justiça, é indispensável à justiça no país. Né? O exercício da advocacia vai ser exercido no país como um todo. Porém, imaginemos, se a atividade da advocacia fosse livre, sem nenhum poder, como seria a atividade da advocacia? É só nós lembrarmos, os alunos que estão aqui conosco, que já estudaram o Estatuto da Ética do Advogado, vai ver que existe o Estatuto da Advocacia, o Código de Ética, que vai ter vários limites à atividade da advocacia. Por exemplo, no marketing, é um dos exemplos, para não ter captação indevida de cliente, não ter a banalização da justiça, ou seja, o próprio poder público contém os efeitos do direito dado à Constituição. Essas seriam as normas de eficácia contida. O seu poder vai ser contido pelo poder público. Por último, e aqui muito importante, são as normas de eficácia limitada. As normas de eficácia limitada, elas talvez, assim, num termo mais simples, elas seriam as normas mais fracas. Por quê? O Constituinte, ele vai lá e fala, olha, ela tem
o poder, que existe o direito, mas só que necessita de uma emissão normativa futura. Ou existe um papel do Estado futuro. Um exemplo é quando a lei fala que a lei, quando a Constituição fala, a norma vai falar na Constituição que tem tal direito, mas vai depender de uma atividade normativa. A lei regulará, nós lemos muito na Constituição que fala, a lei regulará tal direito, a lei regulará determinada garantia, e por aí vai. E José Afonso da Silva ele fala que as normas de eficácia limitada elas são divididas em delimitadores de princípios institutivos e delimitadores de princípios programáticos. Nesse ponto, para a gente não aprofundar demais, o que basicamente seriam essas normas? Seriam aquelas que vão, algumas vão depender de uma legislação específica e vão estabelecer programas, metas e objetivos do Estado. Um exemplo dessas normas seria, falando também de educação, professor, seria o artigo 206 da Constituição. O artigo 206 da Constituição, ele vai falar um pouco de forma mais aprofundada a respeito da educação como um todo. E vai falar sobre as situações que vão aprofundar a educação, como que ela tem que ser desenvolvida na sociedade para atingir seus objetivos. Portanto, as normas de eficácia limitada, elas têm esse condão, elas vão estabelecer um direito, um objetivo, um programa, uma meta para o Estado. E José Afonso da Silva, queria até trazer um trechinho também do que ele fala aqui, é uma frase que ele menciona, ele fala que as normas constitucionais programáticas são aquelas que o Constituinte vai limitar a traçar os princípios para serem cumpridos pelos órgãos estatais. Então, essas normas constitucionais de eficácia limitada, elas não dependem apenas de uma atividade normativa, mas também do legislativo, executivo, judiciário e administrativo. E ele fala assim no finalzinho dessa dissertação dele, com programas das respectivas atividades, visando a realização dos fins sociais do Estado. Portanto, finalizando quanto à classificação, nós poderíamos dizer que, no âmbito da educação como um todo, bem genericamente, no âmbito da educação, a Constituição ela opta por instituir um princípio programático para ela, uma norma constitucional de eficácia limitada, definidora de princípios programáticos. Por quê? Ela fala como que vai funcionar, como que deve funcionar. E ali, o ente estatal é que deve proporcionar um meio de ser realizado. Ou seja, como o professor apresentou, o que o MEC fez agora na situação de pandemia pode ser citado como um exemplo, nem sei se estou adiantando, professor, só me desculpe se eu estiver adiantando, mas pode ser citado como um exemplo de uma atividade do Estado como meio de proporcionar o direito à educação, à sociedade alcançar esse direito. Basicamente, seria essa classificação que José Afonso proporciona, que ele traça para nós sobre as normas constitucionais. Ok, Lucas, acho que muito bem explicado, né? E acho que quem tiver dúvida, a gente pode pôr no chat, tá? Que o Lucas está aí para colaborar, ele está aprendendo como todos nós, não é só ele não, tá? Quem está no chat, quem está aqui, eu também estou aprendendo com ele, as dúvidas dele me fazem pensar, né? O que eu tenho que aprender mais? A gente sempre tem que pensar assim, né? Então, vou dar continuidade à questão da desigualdade, agora vamos caminhar para a desigualdade. Entendemos aí a eficácia da norma, né? E agora vamos ver como isso vai criar relação. O importante que eu falei para vocês no início é o raciocínio jurídico. Como eu vou construir onde eu preciso chegar com base nas normas que nós temos. Esse que é o raciocínio que o estudante do direito e a pessoa que estuda o direito para sempre deve ter, é raciocinar o direito. Então, vamos lá. Nós falamos aqui em cima sobre os tipos de normas, né? A gente viu aí, o Lucas explicou.
E o direito constitucional, aqui tem um texto do Ingo Wolf Sarlet, que ele traz isso justamente. Precisamente essa assertiva nos remete ao que talvez seja o principal e mais urgente problema, o desafio do ponto de vista constitucional. Que as medidas emergenciais do primeiro enfrentamento em termos de saúde pública são prioritárias, resulta evidente, designadamente a defesa e a manutenção, inclusive o fortalecimento da democracia em nossas instituições e do Estado de Direito. Então, as medidas com relação à saúde, tudo bem, são prioritárias, mas e a defesa e manutenção da democracia, do direito, que vai além, né, muito além do que a gente pode imaginar em termos de saúde. A saúde é prioritária, mas e para mais? O que a gente pode fazer? Como a gente pode pensar, já que estamos falando de igualdade, na desigualdade? E a desigualdade? O que é? Né? Como a gente pode identificar a desigualdade, para além do que as pessoas falam, isso aí é desigualdade, né? Então, quando a gente entra para a academia, a gente vai fazer ciência, a gente vai estudar, a gente precisa saber como pesquisar, como fazer, não é? Então, a gente precisa entender o que é a desigualdade para além do que todo mundo fala. Primeira coisa, vamos comparar a desigualdade com o quê? Com diferença. Tem gente que acha que desigualdade e diferença é a mesma coisa. E não é. A diferença é uma coisa natural, ela pode sair da pessoa, nós não somos iguais. Isso aí é fato, isso aí é uma garantia constitucional que precisa ser respeitada, né? Os diferentes precisam ser respeitados, mas diferença não é desigualdade, né? Ela pode até se tornar assim. E a desigualdade? A desigualdade são as circunstâncias que privilegiam alguns. Desigualdade é quando a gente vê determinados segmentos, determinadas pessoas se apropriando dos recursos considerados mais escassos: educação, saúde, moradia, trabalho. Por que alguns podem deter para si os melhores postos, a melhor moradia, o melhor meio de transporte? Por quê? Ele nasceu assim? É natural? É isso? Isso é natural, ele já nasceu assim, né? Então, a desigualdade é uma construção social. Ela é feita no dia a dia da nossa sociedade, por apropriação daqueles, né, que tomam para si os recursos de forma imediata, seja porque tiveram mais oportunidades na vida, né, seja porque que as coisas na estrutura social em que ele se encontra estão mais fáceis para ele. Então, a gente pode pensar, a diferença não significa desigualdade. A diferença pode fazer a gente descobrir o outro, enriquecer, aumentar o potencial de partilha e favorecer a complementaridade. Mas isso não é desigualdade. A desigualdade, olha lá, ela afasta, ela empobrece as pessoas, os povos, dificulta a solidariedade e é pretexto para abuso de poder e exploração. A diferença de cor, de gênero, não podem justificar as desigualdades sociais e econômicas e até políticas que ainda hoje marcam a relação entre os seres humanos. A gente acompanha pelos noticiários o que está ocorrendo nos Estados Unidos, né? A questão racial. E aí, a diferença de cor não pode justificar desigualdade. Entende a diferença e a desigualdade nesse contexto? Então, a diferença é o que a pessoa nasce, mas isso não pode virar desigualdade, não é? Então, a gente tem que ter mecanismo. E quais as formas que a gente tem para medir essa desigualdade? No estudo que eu realizei na minha dissertação de mestrado, os autores, a Blank que são autores norte-americanos, eles elencaram 5 domínios de exclusão voltados para os grupos em desvantagem, que se relacionam com as desigualdades, e olhem lá o artigo 6º, que eu falei para vocês, prestem atenção no artigo 6º. Olha lá que nos Estados Unidos eles já listaram como vantagens: educação, mercado de trabalho, sistema de justiça criminal, mercado habitacional e sistema financeiro de habitação e assistência à saúde. É igualzinho aqui, é igualzinho no mundo inteiro. A desigualdade,
ela é igual, guardadas as devidas proporções de cada país. Não estou falando de política, tá, gente? E essas desigualdades, elas geram um ciclo cumulativo de desvantagens, de desigualdade. Então, se a pessoa não consegue obter educação, ela não consegue bom trabalho, ela não vai ter bom transporte, ela não vai ter boa moradia. Então, ela vai acumulando, né? É o ciclo cumulativo de desvantagens que gerem desigualdade. E o que aconteceu após a pandemia? As desigualdades aumentaram? Olha só, os reflexos da desigualdade na vida de quem sofre. Se a desigualdade ela afeta as possibilidades de participação competitiva em condições de igualdade no mercado de trabalho, a pandemia, por óbvio, ela veio agravar essa situação do trabalho. Quantos foram demitidos? Tiveram seus contratos suspensos, não é? Quantos deixaram de concluir, né? Vamos pensar, nós estamos aqui estudando, alunos de instituições públicas? Não. E o que ocorre? Afetou a participação competitiva. Porque, gente, conseguir emprego, isso é competição. Só entra os melhores, só entra aqueles mais capacitados. Se a pessoa tem uma formação, para ela é mais fácil do que quem não tem, não é? Reflete ainda nas melhores condições de vida. Moradia. Se a pessoa sofreu com desemprego, está recebendo auxílio emergencial, e aí, se ela pagava aluguel? Ela vai morar com alguém? E a saúde, como é que fica? E o bem-estar material, né? É o que a gente viu. Há muitas famílias que não têm álcool em gel para comprar, não tem sabão, não tem água, não tem tratamento sanitário, mora várias pessoas numa casa. A questão social, os reflexos serão muito mais danosos nas pessoas que têm menos oportunidades na vida. Então, afeta, portanto, as recompensas que se poderia alcançar com mais escolaridade. Se a pessoa tem escolaridade, ela tem mais chances de mudar. Mas é muito difícil obter. É muito esforço, é muita desigualdade, né? E quais medidas na área educacional, que é o tema da nossa palestra, foram adotadas pelo governo diante do Covid-19? Então, inicialmente, o MEC editou a portaria 343. Essa portaria ela foi publicada no dia 17 de março. E a ementa dela dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus, Covid-19. Essa é a ementa da lei, da portaria, me perdoe. Portaria do MEC, tá? Foi isso que fez que as instituições particulares, instituições de ensino particular, conseguissem dar continuidade à educação. Quando eu falei atrás que as pessoas, os alunos da área pública, né, vamos falar agora do nível superior, ficaram sem educação. Se eles fossem formar, vamos supor que teria uma turma que ia formar em julho. Eles estão sem formar, eles vão formar quanto? Né? E olha as instituições privadas, elas foram na portaria 343, se organizaram e levaram adiante o projeto educacional. Foi fácil? Está sendo fácil? Não, mas está acontecendo. Não é fácil para a instituição, não é fácil para o aluno, não é fácil para o docente, não é fácil para ninguém. Mas vamos para os dados, que eu acho importante, mas antes disso vamos passar numa outra lei aqui. Outra lei não. Artigo da Constituição, me perdoe. Direito à educação. O Lucas vai falar ao final que tipo de norma é essa, tá, Lucas? Artigo 205. A educação, direito de todos, preste atenção, não existem palavras inúteis, né, nos textos. E dever do Estado e da família será promovido e incentivado com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Certo? Artigo 16. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Olha o primeiro princípio lá. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. A gente sabe que isso aqui é difícil, né? Se a gente pegar o ensino fundamental, tem gente que vai para a escola para se alimentar, né? Porque na casa não tem alimento.
Nesse momento de pandemia, essa situação foi extremamente agravada, a ponto das famílias receberem, né, o alimento, os vales para adquirir alimento, refeição, porque as crianças não têm o que comer, né? Então, um dos direitos sociais que o Lucas já fez referência lá, né, no início, aí, olha aí a igualdade, não é? A desigualdade. Estamos aí enfrentando uma situação muito difícil, muito séria, muito crítica, não é? Nós somos privilegiados de estarmos nos lugares que estamos, estudar onde estudamos. Tem crianças que não conseguem, vão para a escola para comer, né? Que dirá adquirir conhecimento, né? Que é outra etapa que a gente objetiva, mas, de fato, a alimentação é fundamental, a criança com fome não aprende, né? O índice de mortalidade infantil de São Dumont pelo IBGE é altíssimo. Olha a região que vocês estão. Então, quando a gente pensa em direitos, desigualdades e pandemia, a gente tem que ter um reflexo, uma reflexão muito mais profunda de o que é o local onde estamos, a situação em que estamos, os direitos que as pessoas têm e como vamos fazer para levar isso adiante, né? É um projeto. O parecer CNE, número 5, ele foi publicado com uma pauta bem interessante. Foi uma provocação que foi feita ao Conselho Nacional de Educação, que é um órgão dentro do MEC, que estuda o funcionamento da educação no país. E esse parecer é um espetáculo, que ele faz, inicialmente, um levantamento histórico da situação de desigualdade brasileira. E depois ele vai passo a passo para cada etapa da educação, cada nível, né? Então ele pega a educação básica, e chega até a educação superior, e vai falando como isso vai funcionar em época de pandemia. Ele fez um estudo sério, profundo, né? Esse parecer foi homologado, foi objeto de discussão, mas foi homologado. E o assunto: reorganização do calendário escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual em razão da pandemia. Qual era a principal preocupação das pessoas que estão no CNE? Fazer as crianças irem para a escola. Por quê? Olha só por quê. Pontos levantados no parecer: a possibilidade que a longa duração da suspensão das atividades escolares presenciais por conta da pandemia Covid-19 poderá acarretar dificuldade para reposição de forma presencial da integralidade das aulas suspensas ao final do período de emergência, com comprometimento ainda do calendário escolar de 2021 e, eventualmente, também 2022. Gente, vamos parar aqui para pensar. Tempo que passa não volta. Né? Se eu pedir um período, se eu pedir eu fui reprovado na disciplina. Olha o custo para recuperar isso. Né? Eu tenho que achar tempo no meu calendário, não só tempo, dinheiro, mas eu tenho que achar tempo. E aí a questão que o parecer levantou. Um estudo maravilhoso, o MEC, assim, quem trabalha lá dentro está fazendo um papel preocupado com a sociedade. Segundo ponto lá, ó, retrocessos do processo educacional e da aprendizagem aos estudantes submetidos a longo período sem atividades educacionais regulares, tendo em vista a indefinição do tempo de isolamento. Olha aqui, olha aqui, olha as crianças fora de escola. O que é retrocesso? Dificuldade de aprendizagem. Eles têm etapas de desenvolvimento cognitivo. Se essa etapa ela não é cumprida, aquela criança vai ter dificuldade de aprender lá no futuro. A gente tem, né, a psicomotricidade fala disso, né, os psicólogos falam dessa situação também, então não pode parar a educação, né? Danos estruturais e sociais para os estudantes e famílias de baixa renda, como estresse familiar, aumento da violência doméstica para as famílias de modo geral. Não é o que a gente vê? Não é o que está ocorrendo? Não é? Abandono e aumento da evasão escolar. Outro problema. Se essas crianças que já iam para a escola para comer, recebem comida em casa, como é que vai ficar a formação delas, gente? Cadê o nosso direito? Cadê a igualdade? Cadê o papel, né, de nós, estudantes do direito? A gente tem que levar essa comunidade um apoio, um conhecimento, ser solidários, não ficar no papel. Cadê a eficácia, não é? Para além da tricotomia do José Afonso da Silva. E outro ponto, sobre
aspecto, é importante considerar as fragilidades e desigualdades estruturais da sociedade brasileira, que agravam o cenário decorrente da pandemia em nosso país, em particular na educação. Se observarmos as diferenças de proficiência, alfabetização e taxa líquida de matrícula relacionada a fatores socioeconômicos e raciais, também como parte dessa desigualdade estrutural, cabe registrar as diferenças existentes em relação às condições de acesso ao mundo digital por parte de estudantes e de suas famílias. Isso é fato. Não é só o problema econômico. Tem pessoas que têm uma condição econômica favorável e onde está, não tem internet. E aí? Né? E aquelas que nem internet, e nem celular, e nem notebook. Não tem nada. Né? Olha como é que fica. Né? A pandemia realmente assim, agravou, né? Aquilo que eu levantei lá atrás. E aí? O quanto? Como é que a gente vai medir isso? E o MEC editou uma norma, né? Além da portaria 343, do parecer número 5, a lei 14.040, que estabelece as normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, reconhecido pelo decreto legislativo número 6, de 20 de março de 2020, e altera a lei 11.947. O que essa lei veio trazer? Ela veio trazer a questão do cumprimento dos dias letivos, né? Como o tempo não volta, e todos nós sabemos disso, né? O MEC também, no artigo 3º dessa lei, ele fala, as instituições, vamos voltar aqui para a educação superior, as instituições de educação superior ficam dispensadas, em caráter excepcional, da obrigatoriedade de observância do mínimo de dias de efetivo trabalho acadêmico, nos termos do artigo do caput e do parágrafo 3º do artigo 47 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Essa lei é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB. E a lei, ela fala que quem é semestral, ele tem que fazer em 100 dias cada semestre letivo. Quem faz anual, né, o regime anual, tem que ser 200 dias letivos. A gente já, né, vocês já vivenciaram isso. Então, aqui, o que está falando? Em caráter excepcional, a obrigatoriedade de observância do mínimo dos dias letivos está dispensada. Então, as escolas, né, não só do superior, tá, gente? Para os outros níveis também. As escolas estão dispensadas de ofertar aqueles 100 dias, ou 200 dias que a EDB coloca. Afetado pelo estado de calamidade, referido na lei, observadas as diretrizes nacionais editadas pelo CNE e as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino, estadual, municipal, né, ou até mesmo federal. Desde que, né, direito adora isso, seja mantida a carga horária prevista na grade, né, está escrito grade, mas é matriz curricular para cada curso. O que significa isso? Significa que quem estuda direito não precisa ficar só focado no que é comum. Direito educacional é direito. E olha o que diz. Seja mantida a carga horária prevista na grade curricular para cada curso, vou ler matriz. Se nós temos o curso de direito, um exemplo, vamos pegar o nosso caso, 3.700 horas, o que ocorre? Essa carga horária, ela terá que ser cumprida. Ah, não vai ter aquele número de dias letivos previstos? Não. Então, vamos supor, um semestre que sempre teve 100 dias, e a gente está tentando realizar esses 100 dias, grande parte dele, ou uma parte dele, dependendo da instituição, pode ser feito de outra forma. Pode ser feito através de atividades extraclasse, porque não é a questão de estar em sala que quer dizer aprendizado. E o MEC já entendeu isso. Não é só por tempo de pandemia. Mas como nós já temos uma lei desde 96 que estipulou uma carga, um número de dias letivos, de efetivo trabalho, isso teria que ser justificado em tempos de pandemia para ser resolvido o problema. E o outro ponto, e os alunos mais carentes? É o mesmo problema. Eles vão perder? Eles ficaram, o município ficou 3 meses ou 4 meses sem ofertar nenhuma aula para esses alunos, nem mandou material para casa deles. O parecer, inclusive, fala isso. Você pode mandar, não precisa ser pela internet, não. Ah, não tem internet?
Manda lá uns bloquinhos, não sei o quê, para eles fazerem na casa deles, igual tinha antes. Ensino à distância não é criação do mundo atual, tá? Mundo tecnológico. Ensino à distância já ocorria antes, só não era através de tecnologias. E aí precisa ser levado a isso, porque é preferível uma criança estar ali trabalhando com algo, mesmo, não tem professor, mas ele está ali tentando fazer alguma coisa, do que nada. O nada é muito pior, né? Aumenta mais ainda a desigualdade, como a gente viu. E, para a gente só, já encaminhando para o final, teve um estudo que foi realizado pelo SEMESP que diz o seguinte, ela foi realizada no período de 6 e 13 de julho, contou com a participação gratuita e facultativa de 2.588 estudantes, entre alunos matriculados, desistentes e concluídos. O questionário foi enviado por e-mail e também disponibilizado nas mídias sociais. A distribuição total dos respondentes foi definida da seguinte forma: 68,2% dos participantes estavam com o curso em andamento ou pausado durante a pandemia, 22,3% já haviam concluído a graduação. E continua. No Brasil, em torno de 99,1% das instituições privadas de ensino superior, essa pesquisa foi realizada no ensino superior, como diz lá no caput, migraram suas aulas presenciais para aulas remotas com uso de tecnologia. Diante desse novo desafio, as instituições de educação superior tiveram que adequar o seu planejamento com investimentos em infraestrutura tecnológica e atendimento online, além de buscar alternativas para amenizar as altas taxas de evasão e de inadimplência e a baixa procura de novos alunos. Então, isso aí já está detectado, esse estudo que foi feito no Brasil, o que acontece em um lugar tem acontecido em todos. É um problema normal, não é normal, é um problema geral. Já os alunos, e aí, o que os alunos pensam disso? A pesquisa levantou. Os alunos expressaram dificuldades iniciais de adaptação, gente, qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Os alunos expressaram dificuldades iniciais de adaptação ao modelo remoto, problemas de acesso, como falta de equipamentos compatíveis e sinal de internet, bem como a falta de um ambiente propício para a realização do estudo online. Outro grande problema destacado pelos jovens foi a impossibilidade de realização de aulas práticas ou estágios obrigatórios. Gente, a gente vê que o problema é problema de desigualdade. E aí eu volto a pergunta para o Lucas, que ele vai daqui a pouco tentar explicar para a gente como é que fica a eficácia. Cadê a eficácia em estudantes de direito? Apesar disso, a pesquisa não dá ponta. Os alunos gostaram do modelo remoto, aprovaram, acharam a forma híbrida legal, aula remota legal, não precisa ter deslocamento. Teve críticas? Várias. Teve elogios? Muitos. Né? E os docentes? Os docentes, por sua vez, tiveram que refazer suas programações de aula, ao mesmo tempo em que buscavam se adaptar às novas metodologias de ensino, com o uso da tecnologia, aumentando sua carga horária de trabalho. No entanto, esse enorme empenho foi reconhecido pelos estudantes. Vocês viram alguma semelhança com o questionário que vocês responderam na faculdade? Igualzinho, gente. Entendem? Então, assim, o problema da desigualdade e o problema que o Brasil enfrenta é um problema muito sério e que não está restrito ao limite geográfico de Santos Dumont, né? Então, a reflexão que eu vou deixar aqui para esse mini curso para a gente, né? 1 hora, acho que a gente pôs muita questão aqui, né? Muita coisa para a gente parar e pensar. Né? Como é possível medir a eficácia das normas constitucionais pelos estudiosos de direito? A gente começa por aí. Primeira coisa, tem que levantar dados, ver quem está fazendo pesquisa na área, ver quais são as normas que estão sendo postadas, né? Como é possível diminuir as desigualdades? Isso é complicado. Isso é bem complicado. Vamos para além das questões políticas, pensar nas questões jurídicas. Primeira coisa é valorizar a nossa Constituição, dar eficácia às nossas normas, acreditar nela, né? E as normas são suficientes para alcançar os objetivos da República? Aqueles que a gente viu lá no artigo 3º, né? E aí? Há muito ainda a aprender e a fazer, né? Essa é a conclusão aqui minha. E eu vou passar agora para o Lucas poder aí, né, fechar aí com a gente,
e fazer alguma consideração. E aí, Lucas? Pois é, professora. Parabéns pela sua explanação. Mas, assim, trazendo um pouco sobre a eficácia, com tudo que a senhora mostrou, primeiro eu queria responder a indagação que a senhora me fez a respeito do artigo 206, inciso 1º, que fala do artigo 205 e 206 da Constituição, que fala que a educação é um direito de todos, dever do Estado, e será promovido e incentivado. Isso se trata de uma norma de eficácia limitada, que garante, que define um princípio programático. Ela define que a educação vai ser assim traçada. E o artigo 206, por sua vez, ele também vai definir objetivos de como essa educação vai ser traçada. Portanto, a gente percebe que a educação no país ela vai ser um direito de todos, ou seja, eu, a senhora, todo mundo está assistindo, todos nós temos, os cidadãos brasileiros temos direito à educação. E ela será promovida com igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Mas só que eu queria levantar uma questão, professor. Nós viemos fazendo um upgrade na nossa educação, constante. Quando a Constituição começou, não se falava em estudar pelo computador. Ia na biblioteca, pegava um livrão dessa grossura, e ali procurava. Hoje, nós temos aí educação, a gente está fazendo um mini curso com um celular, com um computador, com uma câmera. Quem dizia que nós estaríamos nesse ponto? Ou seja, a educação sofreu um upgrade. Ela sofreu modificações substanciais. E como nós vimos José Afonso da Silva falar isso, a norma de eficácia limitada, definidora de princípio programático, ela demanda uma atividade estatal dos poderes do Estado, o executivo, o legislativo e o judiciário. Para tanto, a gente vê o MEC regulando na situação de pandemia. Aí ele regulou, ele fez, olha, agora o ensino pode ser remoto, vai ser assim, assado. Aí a senhora até falou uma frase, eu anotei aqui, fala assim que o MEC demonstrou-se preocupado com a sociedade. Mas aí eu me questionei aqui nesse instante. Ele demonstrou-se preocupado com a sociedade, mas até que ponto a preocupação dele foi somente em, olha, vamos fazer agora remoto. Mas cadê o executivo para proporcionar situações de igualdade, proporcionar que o artigo 206, inciso 1º, seja realizado, tenha sua eficácia? Aonde está a atividade legislativa para além de falar sobre os dias letivos? Aonde está a atividade para poder realizar com eficácia a norma constitucional de eficácia limitada do artigo 206? Não basta somente uma norma para dizer que a educação é um direito de todos, dever do Estado. Não basta. Ela necessita de uma atividade estatal, ela necessita de uma atividade conjunta dos poderes executivo, legislativo e judiciário, a poder trabalhar nesse sistema e garantir a nós essa eficácia, a eficácia de ter o direito à educação. Pensemos hoje, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, hoje para você assistir uma aula na internet, o site Minha Conexão diz que é necessário que você tenha uma internet no mínimo 10 megas. Eu me pergunto quem aqui consegue ter 10 megas. Muitos. Mas vamos trazer para uma faculdade ainda mais interiorana, ou então outros sistemas de educação. Muitas pessoas ainda têm internet via rádio. Choveu, acabou a internet. Quem nunca passou por esse problema? Demandaria, para ser pensado realmente numa eficácia, na preocupação da sociedade, professora, eu acredito que necessitaria de um empenho conjunto e mais aprofundado, visando a desigualdade, visando realmente as situações de desigualdade. Afinal, a desigualdade ela se liga muito com o princípio da isonomia, que Rui Barbosa dizia que era tratar os desiguais devido à desigualdade. Outros autores também falavam a respeito disso, e a gente precisa tratar os desiguais na medida de sua desigualdade para a gente poder alcançar os fins do Estado. E por isso que eu gostaria mesmo de levantar esse questionamento. Será que o MEC, somente possibilitando o ensino remoto, ele pensou na sociedade por inteiro?
Será que o legislativo pensou na sociedade por inteiro? Será que o executivo tem pensado na sociedade por inteiro, nos direitos à educação, bem como outros direitos, por exemplo, acesso ao álcool em gel, muitas pessoas não têm condição, acesso à máscara, entre outros. Eu queria agradecer, professor, a oportunidade de estar aqui aprendendo e todo mundo que esteve aqui conosco. Minha eterna gratidão. Muito obrigado. Oi, Lucas, eu que agradeço. Como eu disse no início, eu acho que o conhecimento é para a gente partilhar, né, e compartilhar. Quero sempre que os alunos da faculdade tenham as oportunidades, essa palavra é fundamental, de participar dos eventos, não só como ouvintes, mas como protagonistas também. Vocês são muito capazes, vocês têm uma disposição, uma vontade de aprender, né? Isso é o que faz a diferença, né? Eu até me emociono quando eu vejo os alunos e você, Lucas, que eu vejo como representando aí, né? Eu vou pegar você como representante do corpo discente, ora, tão seguro e tão estudioso, né? Para mostrar que a segurança vem do estudo. Né? Então, eu cumprimento. E a resposta, não sei se era uma pergunta, né? Mas eu acho que eu vou ligar aqui com a palestra do professor André Santa Cruz Ramos ontem, da professora Teniense. A gente sempre tem que pensar, né, na separação de poderes, né? Cada um cumprindo o seu papel, né? Então, não quero de novo falar que eu não vou entrar em questão política, mas o valor do nosso voto, ele tem um peso muito grande, né? A reflexão agora em tempos eleitorais, vamos pensar sobre isso. O MEC, ele está fazendo o papel dele, veja, o melhor, não posso ainda avaliar, julgar, nem é o momento para isso, porque a gente não tem tempo para isso, mas eu vejo que respostas estão sendo dadas. Agora, a questão da eficácia material, aí um outro momento de estudo que eu acho que a gente pode seguir adiante. Eu quero até chamar vocês, né, alunos que estejam aqui nessa sala, para participar. Se tem dúvida, manda pelo meu WhatsApp, manda por e-mail, vão criar grupos de estudo, vamos criar grupos de reflexão. Não parem. Vocês, quem está no 10º período, vocês têm que concluir com chave de ouro. E não pensar que a faculdade está fechando portas com a conclusão do curso de vocês. Muito pelo contrário, vocês têm que fazer projetos e juntar a nós, né, olhar para a comunidade de Santos Dumont, pela qual eu tenho um carinho enorme. Acredito muito e faço todo o empenho para que vocês consigam se realizar profissionalmente, né, com qualidade, atuar com segurança, né, é isso, assim. Então, eu dedico aqui o meu trabalho, ao amor que eu tenho pelo que eu faço, a vocês, à comunidade Santos Dumont, agradeço ao Lucas, tá? Aí, muito legal sua participação, prepara que nós vamos arrancar seu couro na defesa do TCC, brincadeira. E a todos os alunos que estiveram aqui, saudades físicas, presenciais, né, reais, assim, mas me coloco aí de novo à disposição de vocês. Peço desculpas se eu não consigo atender todos, hoje eu tentei e não foi possível, né? Então, acho que chegou uma hora que a gente tem os limites, né? Eu não sou a Mulher Maravilha, né? Gostaria de ser. Eu simplesmente tento fazer, dentro do possível, o que eu posso, tá? Ou até mais do que eu posso também, tá bem? E contem sempre comigo, estou sempre do lado de vocês, tentando fazer o que for de bom, né? Para que vocês tenham mais oportunidades na vida e não vivam, como diz Martin Luther King, né? Aquele que tem os pés acorrentados, ele vai ter muito maior dificuldade para chegar lá no final da corrida, né? Então, vamos tirar, né, as nossas correntes dos pés, fazendo a nossa parte, para que a gente possa não chegar ao primeiro, mas chegar, já está bom, a gente já é vitorioso por tentar e conseguir, né, a nossa trajetória. Tá? Então, não desanime, estamos juntos sempre, tá? Muito obrigada e estou à disposição. Lucas? Muito obrigado. E só lembrando que o artigo 205 fala que a educação é um direito e vai ser realizado com colaboração da sociedade. Então, depende de mim e de você. É isso aí. Tudo bem. Tchau, gente. Boa noite. Tudo de bom, Boa noite. tá? Muito obrigado. Obrigada, Lucas. Boa noite. Boa noite.